Eu acabei de confessar para o pintor, só com o olhar, que o sentimento era recíproco, e agora ele está aqui na minha frente com a sala pronta e o status do voo do meu marido apitando no horários no meu celular. Meu marido vive se viajando a trabalho. Essa é a nossa vida. Eu contratei o Julian só para pintar as paredes, para quebrar a monotonia da casa vazia enquanto ele estava fora. O trabalho era só esse. Mas a pintura acabou hoje. E ele não foi embora. Ele está parado no meio da sala nova, olhando para mim, e acabou de dizer que as paredes terminaram. Mas o que começou entre a gente? Não. Minha boca secou na hora. Senti o sangue fugir do meu rosto, um frio subir pela espinha. A única coisa que eu ouço agora não é a voz dele, é a pulsação abafada dentro do meu ouvido, martelando junto com a culpa. Ele deu um passo na minha direção. Eu tentei evitar. Juro por tudo que é mais sagrado, eu tentei. Depois daquele dia, com o coração na boca e o cheiro dele na sala, eu me tranquei em casa. Mas a vida não para, né? Ainda mais em um condomínio onde a grama do vizinho é uma extensão da sua. Nossos amigos, os Ferrais, deram um jantar e eu tive que ir. Meu marido me ligou no dia da anterior, insistindo para eu manter a vida social, e eu fui com meu vestido de seda bege, o cabelo num coque apertado, o sorriso mais falso do meu repertório. E ele estava lá, Julian, do outro lado do jardim, perto da churrasqueira. Eu me fiz de ocupada perto da mesa de frios, criando uma muralha de gente e conversas banais entre nós. E por quase uma hora funcionou. Eu estava quase respirando aliviada, até que ouvi a voz da Carla, a dona da casa. Julian, meu anjo, me dá uma luz. Quero pintar a sala. Que cor você sugere para quem não aguenta mais branco gelo? Meu corpo inteiro travou. Eu não virei, mas senti o mundo todo se silenciar, esperando a resposta dele. Senti o peso do olhar dele nas minhas costas. Um instante, um único e denso instante que pareceu uma eternidade. Então ouvi a voz dele, profissional, calma, distante. Para sua sala, com aquela janela, talvez um verde sálvia. Traz a natureza para dentro. E foi isso. Nenhuma palavra sobre o azul profundo, o azul noturno da minha sala, o azul dos meus olhos. Mas aquele segundo, aquele olhar que eu senti sem precisar ver foi um código. Um eu e você sabemos. Minha reação foi um espasmo involuntário, vergonhoso. Eu me virei de uma vez para a adega, quase derrubando uma taça, e fingi ler um rótulo com uma concentração que eu não tinha. Minha mão tremia tanto que eu tive que apoiar na prateleira. A festa acabou e o universo, esse desgraçado, tem um senso de humor doentio. Meu carro não pegou a bateria. No meio daquela rua mal iluminada, com o marido da Carla bêbado demais para ajudar, a voz dele surgiu atrás de mim como um fantasma. Eu te levo. Não era uma pergunta, era uma sentença. E eu não tive escolha a não ser entrar naquele carro que ainda tinha um cheiro fraco de tinta e dele. O caminho era curto, 5 minutos no máximo, mas o silêncio era tão pesado que eu mal conseguia respirar. Foi ele quem falou primeiro. Você ficou olhando os quadros na parede da sala deles por um bom tempo. Eu engoli em seco, o som alto demais dentro do carro. Me lembrou de umas coisas da faculdade, murmurei, sem coragem de encará-lo. Ah, é? E o que você estudou? Ele perguntou, e a curiosidade na voz dele era genuína, quase infantil. Ninguém nunca me pergunta isso. Nunca. História da arte. Mas eu parei. E de repente a represa se rompeu. Eu falei. Falei sobre o sonho de ser curadora, de descobrir artistas, de viver para encontrar a beleza nas coisas. Falei sobre a solidão, não a de uma casa vazia, mas a solidão de ser invisível dentro da própria vida. E ele só ouvia, quieto, os olhos na estrada. Mas ele ouvia de verdade. Então, com a voz baixa, ele disse: É um crime deixar um olhar como o seu ser desperdiçado.
E ele não estava falando dos meus olhos. Ele estava falando da minha alma. Naquele exato momento, a tela do meu celular brilhou no meu colo. Mensagem do meu marido. Pousei bem. Saudade. Te amo. Eu olhei para a foto dele, pro eu te amo, e uma onda de náusea me subiu pela garganta, e eu não respondi. Com o dedo tremendo, eu virei o aparelho com a tela para baixo no banco, e só então percebi que estava prendendo a respiração. E o pior não foi a culpa que me rasgou por dentro. Foi o alívio doentio de finalmente ter sido vista. Por favor, você que está ouvindo, não me julga ainda. Fica aqui, escuta o resto. Eu preciso desesperadamente que alguém entenda como eu cheguei até aqui. Meu marido não ia voltar. O voo foi cancelado, uma tempestade em algum lugar que não me importava. Mais 24 horas de silêncio. Foi quando eu vi uma mancha minúscula de tinta azul no canto da janela. A desculpa perfeita que eu não sabia que estava procurando. Mandei a mensagem antes que a coragem me abandonasse. A resposta dele foi quase imediata. Estou aqui perto. Passo aí em 5 minutos. Não use nada, pode arranhar o vidro. Ele chegou e eu abri a porta, o coração martelando na garganta. Oi, desculpa o incômodo, eu juro que. Ele me interrompeu com um gesto suave. Não é incômodo. Ele entrou, o cheiro dele preenchendo o corredor. Ele limpou a mancha com um pano macio em menos de 1 minuto. Um silêncio pesado pairando entre nós. Pronto, resolvido. Ele se virou para ir embora e o pânico me subiu pela espinha. As palavras saíram da minha boca sem permissão. Um sussurro trêmulo. Meu marido. O voo foi cancelado. Ele parou na porta, mas não se virou. Eu vi seus ombros ficarem tensos. Esperei ele dizer: que pena, que chato, qualquer coisa, mas ele só ficou ali. Quando ele finalmente se virou, seus olhos não tinham pena. Tinham uma clareza que me desmontou. Você não parece triste, ele disse. Não como uma acusação, mas como quem lê uma verdade óbvia. Eu desviei o olhar para a parede azul escura, sentindo o rosto queimar. A casa, ela fica tão grande quando estou sozinha. Ele deu um passo para dentro de novo, o som do sapato dele no piso ecoando no vazio. Não é a casa que é grande, é o espaço que você não preenche. Ele olhou em volta, não para o trabalho dele, mas para os cantos vazios. Eu imagino suas gravuras aqui, seus livros de arte ali. Meu queixo tremeu, as lágrimas que eu segurava ameaçando cair. Ele se lembrava, ele ouviu. Você nunca parou de estudar história da arte, ele disse, a voz baixa, cortando o ar. Eu o encarei confusa e ele terminou. Você só trocou as telas pelos dias. Eu estava de pé na cozinha tentando fazer café. Eu medi o pó, joguei fora, medi de novo. A água começou a ferver na chaleira e eu fiquei olhando para o vapor, sem me mexer, até o barulho ficar agressivo e me assustar. Desliguei o fogo. Meu celular estava na bancada, vibrando sem parar. Eram só as notificações do grupo da família, mas cada zumbido fazia meu estômago revirar. Eu olhei para a parede azul da sala, depois olhei para as minhas mãos. Eu não reconhecia as minhas próprias mãos. Comecei a abrir e fechar os dedos, um por um, como se estivesse testando se eles ainda me obedeciam. A noite anterior não era uma memória, era uma mancha, uma cor nova que tinha vazado para dentro de mim e tingido tudo. Não houve som, não houve caos. Houve um silêncio que foi a coisa mais alta que eu já ouvi na vida. E a frase dele, ecoando sem parar: Você só trocou as telas pelos dias. Eu voltei para o café, peguei a xícara, enchi de água fria da torneira e bebi tudo de uma vez, sentindo o gelado descer arranhando minha garganta. Abri a geladeira, fechei, abri de novo. Eu não sabia o que estava procurando, eu só sabia que não podia ficar parada. Limpei a bancada, que já estava limpa. Esfreguei com força, com um pano seco, o atrito fazendo um barulho irritante. Foi quando a chave girou na porta.
e o mundo parou de girar. Meu marido entrou sorrindo, a mala de mão pendurada no ombro. Surpresa, consegui um voo mais cedo. Ele largou a mala no chão e o som dela batendo na madeira foi como um tiro no silêncio doentio da casa. Ele caminhou até mim, o cheiro familiar do perfume dele, de viagem, de rotina. Meu corpo inteiro virou uma pedra de gelo. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Ele parou atrás de mim e eu fechei os olhos com força, esperando o toque. E ele veio. Não foi um abraço, não foi um beijo, foi o gesto. O gesto que era só nosso. A mão dele pousou suave na minha cintura, e com o polegar e o indicador, ele ajeitou a gola da minha camisa, um ajuste minúsculo, quase imperceptível, que ele sempre fazia, como se eu fosse uma obra de arte dele que precisava estar perfeitamente alinhada. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu dei um espasmo, um solavanco involuntário, como se tivesse levado um choque. Ele parou, a mão ainda na minha gola. Nossa, tá tudo bem? Você parece elétrica. Eu não me virei, apenas forcei o ar a entrar nos meus pulmões. Só cansaço. A casa fica tão quieta. Minha voz saiu como um fiapo, um som estranho, que não era meu. Ele riu, um som baixo e despreocupado. Eu sei, mas eu voltei. Ele terminou o ajuste na gola e deu um beijo no meu cabelo. E nesse momento, com o cheiro do meu marido no meu cabelo e o peso do gesto dele no meu corpo, eu fiz a minha escolha. Lentamente eu levantei minha mão e a coloquei sobre a dele, que ainda repousava no meu ombro. Eu apertei os dedos dele, com uma força que não era de carinho, era de contenção. Eu estava segurando a mentira com as duas mãos, impedindo que ela escapasse pela minha pele. E forcei um sorriso no meu rosto antes de me virar para encará-lo. A normalidade era um veneno que eu tomava em pequenas doses diárias, esperando que uma hora o corpo se acostumasse. Meu marido e eu estávamos na sala azul, ele tentando pendurar uma fotografia de nós dois, tirada anos atrás em uma viagem à Itália. Ele franziu a testa, irritado. Não acredito, a bucha não firma. Vou ter que refazer esse furo. Essa parede ficou linda, mas parece que estragou tudo que era antigo. Ele puxou o prego torto e jogou no chão com um barulho metálico. Lixo. Antes que eu pudesse me conter, as palavras dele escaparam da minha boca. Não, espera. Você só precisa de uma tela diferente. Meu marido parou, o martelo na mão e me encarou. Tela? Do que você está falando? O pânico me gelou por dentro. Era a frase dele, a frase de Julian. Você só trocou as telas pelos dias. Eu engoli em seco, o gosto de ferrugem na boca. Precisava de uma história, rápido, uma história com endereço. Ah, desculpa. Eu vi um documentário essa semana sobre um artista, um escultor, que usa metal retorcido. Ele falava sobre isso, que nada é lixo. Você só precisa encontrar a tela certa para exibir a peça. Eu falava rápido, atropelando as palavras, pintando uma cena que não existia. Ele relaxou os ombros, a curiosidade substituindo essa estranheza. É mesmo? Onde passou isso? O teste, a verificação. No Arte 1, acho que foi na terça-noite, um programa sobre artistas brasileiros na Europa. O ateliê dele ficava em Lisboa. Era fascinante o que ele fazia com sucata. A mentira era tão detalhada que por um segundo eu quase acreditei nela. Ele balançou a cabeça, sorrindo. Interessante. Quem sabe a gente não acha esse cara quando for para Portugal ano que vem? Ele se virou de volta para a meia parede e eu soltei o ar que nem sabia que estava prendendo. O prego torto continuava no chão, um fio solto, uma pequena prova material de uma mentira que agora existia de verdade no mundo, esperando para ser puxada. A recaída veio numa terça-feira chuvosa, com meu marido trancado no escritório em uma daquelas chamadas de vídeo intermináveis. A casa estava silenciosa de novo, a solidão antiga voltando a se sentar ao meu lado no sofá. Foi quando o celular vibrou. Uma foto. Era um quadro que eu nunca tinha visto.
Um turbilhão de cores escuras e uma luz solitária no centro. A mensagem embaixo era só uma frase. Me fez pensar em você, Julian. Meu coração deu um salto doloroso. Era essa a minha droga. Não era o corpo, não era o toque. Era isso. Ser vista. Ser lembrada por quem eu era por dentro, não pela moldura que me continha. Meus dedos traidores voaram sobre a tela. É um Turner? Digitei. E a conversa fluiu como se nunca tivesse parado. Falamos sobre a luz, sobre a melancolia, sobre como um artista consegue pintar um sentimento. Eu me sentia viva. Um sorriso que não era do meu marido brotou no meu rosto. Eu estava tão absorta que não ouvi os passos no corredor. A porta do escritório se abriu. Amor, você viu meu carregador? Eu congelei. Um milissegundo. Foi o tempo que levei para entender o perigo. No segundo seguinte, meu corpo agiu por instinto de sobrevivência. Meu polegar esmagou o botão lateral do celular, a tela mergulhando na escuridão com um clique audível. Ao mesmo tempo, meu braço fez um arco forçado, jogando o aparelho com a tela virada para baixo no vão do sofá, entre as almofadas, como se fosse um bicho peçonhento. O movimento foi tão brusco e desajeitado que meu cotovelo bateu na mesinha de centro, fazendo um barulho oco. Aí, eu disse, a voz um guincho, esfregando do braço com uma mão trêmula. Meu marido me olhou, preocupado. Nossa, que foi? Se machucou? Eu forcei uma risada, um som horrível. Não, não, só um espasmo, acho. Cãibra. O carregador? Acho que está na cozinha. Ele saiu do quarto e eu fiquei ali, paralisada, o coração batendo descontrolado na caixa torácica. Minha pele estava fria, úmida. O sorriso tinha sumido e no lugar dele havia uma máscara de pânico. E pela primeira vez não foi um pensamento. Foi uma certeza física, uma náusea que subiu do fundo do estômago. Eu não ia conseguir. Aquilo ia me rasgar no meio, e estava perto. Estávamos sentados no sofá azul, um silêncio morno entre nós, quando meu marido, olhando distraidamente para o tablet, disse a frase que fez meu sangue virar gelo. Engraçado, amor. Fui procurar aquele documentário que você falou do escultor, o Duarte I. Não achei nada em lugar nenhum. Tem certeza que era esse o nome? Senti o ar sendo sugado dos meus pulmões. Minha mão, que segurava uma revista, voou para o meu celular na mesinha de centro, um reflexo idiota e instantâneo de procurar a minha própria mentira. Puxei a mão de volta com violência, como se o aparelho estivesse em chamas. Um sorriso tenso e atrasado repuxou a pele do meu rosto. Ah, imagina, não era no Arte 1. Que boba, foi no curta, lembrei agora. Era uma série, matéria bruta. Passou na quinta, não na terça. O nome do artista era Ricardo. Ricardo Vilar, isso. A mentira saiu detalhada demais, específica demais. Cada palavra, uma pá de terra fresca sobre a cova que eu mesma cavava. Ele ergueu os olhos do tablet e seu olhar não era de raiva, mas de uma curiosidade analítica que era 1000 vezes pior. Vilar, certeza. Ele digitou o nome lentamente. Cada toque na tela, um prego no meu caixão. Eu apenas assenti, a garganta tão apertada que eu não conseguiria falar mais nada. Ele ficou em silêncio por 1 minuto, que durou uma vida, a página de busca aberta entre nós. Então ele desligou o tablet, colocou ao seu lado e me olhou. Ok, foi só o que ele disse. Mas o jeito que ele disse ok significava: eu não acredito mais em você. E a rachadura, antes invisível, agora era um abismo entre nós. O pânico era uma bile subindo pela minha garganta. Me tranquei no banheiro, a porta trancada, a água da pia aberta no máximo, tentando abafar o som do meu mundo desmoronando. Meu celular tremia na minha mão enquanto ele digitava para o Julian. Ele sabe, ele procurou, ele vai descobrir tudo. A resposta dele foi imediata, tão desesperada quanto a minha. Calma,
Respira. O que ele sabe? Precisamos conversar. Amanhã. As palavras dele eram um borrão na tela. Minha mente gritava: não, mas meus dedos digitaram: onde? A resposta veio com um endereço: uma galeria de arte no centro. Um lugar público, estúpido, arriscado. Galeria Almeida, 14 Uzes. Estarei lá. Precisamos resolver isso. Naquele exato instante, ouvi 2 batidas na porta do banheiro. Amor, tá tudo bem aí? Chegou uma mensagem estranha para mim. A voz do meu marido, perto demais. O susto fez meu corpo inteiro dar um solavanco. O celular escorregou da minha mão suada e, na tentativa desajeitada de pegá-lo no ar, meu polegar esmagou a tela. Eu vi a mensagem de Julian com o endereço e a hora ser destacada em azul. A opção encaminhar, piscar e a lista de contatos frequentes surgir. Meu dedo, em seu pânico cego, pressionou o primeiro nome da lista. A foto dele. A notificação entregue brilhou embaixo do nome do meu marido. Eu não tinha encaminhado. Eu tinha enviado para na pessoa errada. Eu tinha acabado de confirmar a traição com local e hora marcados. Olhei para a porta, paralisada pelo horror, e ouvi o som inconfundível do celular dele, ali do outro lado, vibrando com a minha confissão. O som não foi de um clique. Foi o som suave e lento da chave girando na fechadura por fora e destrancando. A porta se abriu devagar. Ele estava parado no corredor, o celular na mão, a tela acesa virada para mim. Ele não gritou, ele não me xingou. Ele apenas leu a minha confissão em voz alta, com uma calma cirúrgica que era mais assustadora que qualquer fúria. Galeria Almeida, 14 horas. Estarei lá. Precisamos resolver isso. Ele ergueu os olhos do aparelho e me encarou. E pela primeira vez eu vi o rosto de um estranho. Um homem que eu não conhecia. É o Ricardo Vilar? Ele perguntou, e o veneno naquela pergunta me paralisou. A mentira que eu criei, voltando para me morder. Eu abri a boca, mas o ar não veio. Nenhum som saiu. Não adianta, ele disse, dando um passo para o lado, me dando passagem para sair do banheiro. Não tem mais o que falar. Eu passei por ele, um robô de carne e osso, e andei até o centro da sala azul. A sala dele, a sala de Julian. Meu marido não me seguiu. Ele foi até a parede onde mais cedo ele tentava pendurar nossa foto. Ele olhou para o furo torto, para o prego no chão. Ignorou. Em vez disso, ele tirou o chaveiro do bolso. Com uma precisão que me rasgou a alma, ele separou a chave de casa do resto. Ele andou até mim, parou na minha frente e abriu a minha mão, que estava fechada num punho trêmulo. Ele não jogou a chave. Ele a colocou na minha palma e fechou meus dedos sobre o metal frio. A casa é sua, ele disse. Você já preencheu os espaços. Ele se virou e saiu. Não bateu a porta. Eu só ouvi o clique final da fechadura, o som de uma vida inteira se fechando. Fiquei ali, de pé na sala azul, com a chave dele na minha mão, o peso do metal me ancorando na minha nova realidade. Eu sei o que você está pensando, que eu sou um monstro, que eu tive o que mereci, mas me responde uma coisa com honestidade. Se você tivesse que escolher entre ser invisível em uma vida perfeita ou ser visto de verdade dentro de um erro, você teria coragem de não atender a porta? Você teria conseguido ficar sozinho?